As notícias de hoje, 10 de abril de 2018, em R7 Tecnologia e Ciência. Zuckerberg lamenta a interferência russa na eleição do ZEUA. Mark Zuckerberg em audiência no Senado do ZEUA. Reuters. Aaron P. Bernstein. 10 de abril de 2018. Mark Zuckerberg foi ao Congresso norte-americano nesta terça-feira, 10, dar explicações sobre o vazamento de dados de 87 milhões de usuários. O presidente e fundador da rede social mais popular mundo parecia assustado e acuado ao responder às perguntas dos senadores. A sessão começou com a leitura de um depoimento escrito que foi publicado na segunda. Como já era esperado, Zuckerberg assumiu a culpa pela coleta e uso irregular dos dados pela consultoria britânica Cambridge Analytica. Durante sua fala, pontuou todas as iniciativas e ferramentas criadas para melhorar a segurança na plataforma. Interferência russa na audiência. Os senadores chamaram atenção para o fato de que a investigação sobre a interferência russa na eleição de 2016 mostrou que a Internet Research Agency, entidade ligada ao Kremlin, fez com que centenas de milhões de usuários norte-americanos recebessem notícias falsas sobre a campanha da democrata Hillary Clinton. Veja também: Zuckerberg diz que Facebook errou ao não avisar sobre dados vazados. 7 pontos para ficar de olho no depoimento de Zuckerberg ao Congresso do ZEUA. Descubra se seus dados pessoais foram vazados pelo Facebook. Russos são indiciados por interferência na eleição do ZEUA. Uma das nossas maiores prioridades é parar a interferência externas em processos eleitorais. Meu maior arrependimento foi não ter identificado as ameaças russas de interferência. Achávamos que eles usariam outras ferramentas cibernéticas. Este ano, temos eleições importantes pelo mundo, como no México e no Brasil. Então estamos aprimorando nossas ferramentas, lamentou Zuckerberg. Na audiência, ele explicou que a empresa tinha um modelo limitado de vigilância muito ineficiente no início, devido ao tamanho do corpo de funcionários. Agora, teria mais de 20 mil funcionários voltados à identificação de conteúdo inadequado. Começamos no meu dormitório da faculdade, e nosso modo de responder aos problemas era muito reativo. Só conseguíamos identificar conteúdo inadequado quando recebíamos denúncias dos usuários. Agora estamos melhorando as ferramentas e conseguimos identificar conteúdos como terroristas muito mais facilmente, explicou. Zuckerberg diz que Facebook errou ao não avisar sobre dados vazados. Mark Zuckerberg disse que Facebook errou na condução do caso Cambridge Analytica. Reuters. Aaron P. Bernstein. 10 de abril de 2018. O fundador e dono do Facebook, Mark Zuckerberg, esteve no Senado dos Estados Unidos nesta terça-feira, 10, para depor diante das comissões Judiciária e do Comércio sobre o recente escândalo de vazamento de dados da rede social. Como antecipado na segunda, ele pediu desculpas pelo mau uso das informações de cerca de 87 milhões de usuários dos seus serviços, prometeu incrementar a segurança e listou os erros que a empresa cometeu no passado. Erros do passado. Nosso maior erro foi não ter uma visão mais ampla de tudo o que estava acontecendo dentro do sistema, achar que nossa responsabilidade era apenas criar ferramentas, e não zelar pelo bom uso dessas ferramentas, afirmou Zuckerberg. No caso específico da Cambridge Analytica, empresa britânica de dados que comprou dados coletados por um pesquisador russo, Alexander Kogan, o empresário admitiu que o Facebook não auditou o processo de maneira adequada e não comunicou usuários e autoridades sobre o vazamento. Veja também 7 pontos para ficar de olho no depoimento de Zuckerberg ao Congresso do ZEUA. Descubra se seus dados pessoais foram vazados pelo Facebook. Soubemos em 2015 que a Cambridge comprou dados do desenvolvedor. Derrubamos o aplicativo e exigimos que apagassem os dados. Só que não fizemos uma auditoria completa e esse foi nosso erro. Quando nos contaram que tinham apagado os dados, acreditamos que o caso estava encerrado e, por isso, não notificamos os usuários, disse. Segundo Zuckerberg, a empresa está conduzindo uma análise extensa sobre quais parceiros tiveram acesso aos dados dos usuários antes de uma mudança na plataforma de segurança do site em 2014. Até então, quem tinha acesso liberado a determinados também podia acessar perfis dos amigos. Vamos fazer auditorias com todos esses parceiros. Vamos ter atitudes mais proativas e acompanhar as atividades de aplicativos de maneira mais cuidadosa.
prometeu alvos da investigação aos senadores. Zuckerberg também afirmou que o site está combatendo problemas em algumas frontes, na divulgação de notícias falsas, de discursos de ódio e interferência externa em eleições. Temos cerca de 20 mil pessoas trabalhando nisso, olhando conteúdo. Alguns problemas podem ser identificados mais facilmente. Discurso de ódio é muito difícil definir. Tem nuances linguísticas, depende de ajuda local. Para organizações com discursos terroristas, é mais fácil. Identificamos com robôs muito facilmente, disse. Golpe no WhatsApp usa mensagens sobre FGTS para roubar dados. O WhatsApp é usado por criminosos por ser o aplicativo de mensagens mais popular. Pixabay. O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais popular entre os brasileiros, por isso está sendo muito usado para a prática de cibercrimes. As mensagens mal intencionadas costumam simular mensagens oficiais de bancos para roubar dados pessoais. Um novo golpe envolvendo a Caixa Econômica Federal promete facilitar o saque do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, caso uma mensagem seja compartilhada com os amigos. O crime consiste em solicitar informações para um cadastro e ao tentar preencher o formulário a pessoa é encaminhada para uma outra página. Nesta tela, suposta mensagens de pessoas que conseguiram realizar o saque tentam dar validar ao golpe. A condição para ter o mesmo direito é compartilhar a mensagem com outros usuários. Veja também Pantera Negra chegará ao formato digital em maio. Golpe de WhatsApp promete kit de maquiagem no Dia da Mulher. Golpe de WhatsApp oferece maquiagem gratuita e atinge 500 mil. Qual o país mais positivo segundo os emojis postados no Twitter? Uma característica comum dos golpes de WhatsApp é pedir para o usuário compartilhar uma mensagem para então conseguir algo. É assim que esse tipo de crime se espalha, explica Emílio Simoni, diretor da DFMDR Lab. De acordo com o relatório da DFMDR Lab, houve um aumento de 21,3 milhões para 44,1 milhões de ciberataques que roubam dados dos usuários via aplicativo de mensagem só entre o terceiro e o quarto trimestre de 2017, um crescimento de 107%. Considerando todas as modalidades de crimes na online, foram mais de 70 milhões registrados pelo levantamento no mesmo período. O ato de roubar dados pessoais pela internet é chamado de phishing. Essas informações são vendidas por hackers no formato de banco de dados contendo nome, CPF, endereço e profissão. Por exemplo, essa modalidade de crime está cada vez mais frequente. O DFNDR Lab registrou 17 vezes mais links e páginas maliciosas do que de vírus, programas e softwares que são instalados em computadores e smartphones. Os criminosos são oportunistas. Eles aproveitam datas comemorativas ou assuntos que estão sendo muito comentados para aplicar golpes, como é o caso do FGTS, detalha Emílio. Procurada pelo R7, a Caixa Econômica Federal esclarece que não envia mensagens sobre saques das contas vinculadas à FGTS. O banco explicou que disponibiliza orientações de segurança em seu portal na internet e em suas agências com o objetivo de alertar os clientes contra golpes por e-mails, spam, WhatsApp, sites falsos e por telefone. Leia também: aprenda a identificar se uma promoção no WhatsApp é golpe. Xiaomi Mi 6X poderá ter um chipset Helio P60. O Xiaomi Mi 6X poderá ter um chipset Helio P60, o mesmo hardware que o Mi A2, segundo o boato. Quando passou pela TNA, especificações mostravam que seria alimentado por um processador octa-core. Xiaomi Mi 6X poderá ter um chipset Helio P60 após o vazamento que confirmou que o Mi 6X viria com o Snapdragon 626-636. E aqui, por Jefferson Silva, veja mais em Eu Sou Android. 7 pontos para ficar de olho no depoimento de Zuckerberg ao Congresso do ZEU. Zuckerberg deve abrir mão da tradicional camiseta cinza e vestir terno e gravata para audiências que tratam do uso indevido de dados de usuários do Facebook. GT Imagens. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, está se preparando para o que deve ser seu maior desafio público como diretor executivo da mais popular rede social do mundo.
participar de uma maratona de 2 dias de audiências no Congresso dos Estados Unidos para explicar o escândalo envolvendo o uso indevido de dados de 87 milhões de pessoas. Nesta terça, ele será sabatinado por representantes dos Comitês de Justiça e Comércio do Senado dos EUAI. Na quarta, por membros do Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira. Esta é a primeira vez que ele fala publicamente frente a um órgão governamental sobre o caso. Para muita gente, essas sessões nada mais são que teatro político, nas quais muitos congressistas aproveitam para aparecer na televisão criticando ricos e poderosos. As audiências estão sendo encaradas, contudo, como uma rara oportunidade de ver Zuckerberg falar abertamente sobre a empresa, sem filtros diretos da equipe de relações públicas ou de mensagens intermediadas pelos representantes da rede social. Uma prévia do depoimento que ele fará nesta quarta-feira já foi divulgada. Antes das perguntas de deputados e senadores, ele falará sobre o escândalo envolvendo a consultoria britânica Cambridge Analytica, acusada de coletar e usar dados de usuários da rede social, da suposta influência russa nas eleições do EUA por meio do Facebook e o que a empresa está fazendo para prevenir futuros incidentes. No texto, o fundador da rede social pede desculpas. Está claro agora que não fizemos o suficiente para evitar que essas ferramentas fossem usadas de forma danosa. Isso vale para notícias falsas, interferência estrangeira em eleições e discursos de ódio, assim como desenvolvedores de softwares e privacidade de dados. A BBC preparou uma lista com 7 itens para ficar de olho durante os 2 dias de audiências de Zuckerberg no Congresso americano. 1. O lado bom do Facebook Comunidade. Essa é uma palavra que certamente o diretor executivo do Facebook vai repetir muito nas audiências. Mark Zuckerberg vai abrir seu depoimento salientando as coisas boas que a rede social trouxe para o mundo. E ele tem razão. Se pensarmos que o Facebook nos ajuda a organizar o mundo real, com a rede social muita coisa ficou mais fácil, de marcar uma festa de aniversário a organizar um protesto. A ferramenta também ajudou a compartilhar fotos e vídeos, além de encontrar pessoas em diferentes lugares do mundo. Zuckerberg também pretende falar como o Facebook é usado por pequenas empresas para atingir clientes de forma rápida, eficiente e barata. Nas entrelinhas, ele está tentando dizer que, ao reprimir a rede social, milhares de outros negócios podem ser afetados. 2. Comportamento normal aos 33 anos. Zuckerberg não é um executivo que fica numa sala. Ele sabe programar tanto quanto seus melhores engenheiros e, por isso, é capaz de explicar exatamente como a empresa funciona. Muitos analistas acreditam que o maior desafio do fundador do Facebook nesses 2 dias vai ser mostrar que é uma pessoa absolutamente normal, com algum grau de arrependimento, ainda que, no fundo, ele acredite que os usuários da rede que ele criou tenham, voluntariamente, desistido de preservar seus próprios dados. Uma esquete do programa de humor Saturday Night Live mostrou, no sábado passado, um Zuckerberg agitado, que contou piadas ruins ensaiadas e contava os segundos para manter contato visual e, assim, transparecer ter um comportamento normal. O Zuckerberg verdadeiro tem feito força para parecer mais compassivo. Um vídeo caseiro dele, quando adolescente, o mostra meio robótico, postura que pode prejudicá-lo nas audiências no Congresso. Analistas acreditam que uma ou 2 anedotas sobre a família, por exemplo, pode ajudar nesse sentido. Em entrevista recente à CNN, ele deixou transparecer um lampejo de emoção genuína quando falava sobre a influência que seus 2 filhos tiveram em sua vida. O lado paternal de Zuckerberg pode ajudar a deixar para trás a imagem do aluno de Harvard que criou um dos mais lucrativos negócios do mundo e que notoriamente tinha opiniões infelizes sobre a privacidade do usuário. 3. Colocar a culpa em Alexander Kogan. É importante levar em conta que, enquanto o Facebook admitiu erros em relação à própria política de dados, a empresa afirma que a culpa maior do uso indevido de informações dos usuários é do pesquisador da Universidade de Cambridge Alexander Kogan. Foi Kogan quem criou o teste de personalidade para coletar dados supostamente usados pela Cambridge Analytica para fins políticos. E foi a empresa de consultoria que disse ter excluído os dados quando aparentemente não tinha deletado as informações coletadas.
Zuckerberg trilhará uma linha tênue entre ressaltar aos políticos que os sistemas do Facebook foram usados de forma indevida, enquanto tenta não parecer estar tentando se isentar da responsabilidade. 4. Envolver outras companhias antes de as audiências no Congresso norte-americano terem sido marcadas. Os legisladores tentaram colocar os chefes do Google e do Twitter ao lado de Zuckerberg. Seria um sinal de que a maioria dos problemas a serem abordados não é exclusiva do Facebook e pode ser compartilhada com as outras redes sociais. Também houve bastante propaganda russa no Twitter, por exemplo. Mas, por ora, o Facebook está sozinho na defesa pública de que tem se esforçado para impedir que as informações de seus usuários sejam usadas indevidamente. Isso não vai impedir Zuckerberg, entretanto, de tentar atrair outras empresas de tecnologia para esse debate, mesmo que não explicitamente pelo nome. O Facebook não foi a primeira empresa a ganhar bilhões com a coleta de dados pessoais e não será a última. No Congresso, Zuckerberg pediu desculpas mais uma vez. 5. Políticos exibidos e perguntas fracas. GT Imagens é uma pergunta simples, sim ou não. Essa é uma frase que muitos políticos fazem nesses tipos de audiências. Nem sempre, contudo, são perguntas eficazes. Há muitos deputados e senadores mais interessados em aparecer na televisão ou ter um clipe viral no Facebook que, de fato, saber detalhes da política de proteção de dados do Facebook e o que a empresa tem feito para evitar o mau uso dos dados de seus usuários. Às vezes, frases de efeito ou essa abordagem mais exibida dos congressistas levam a perguntas ruins e também a respostas que não são verdadeiras. Há quem esteja apostando que alguém vai perguntar se o diretor executivo do Facebook pode garantir nunca vai vender os dados dos usuários e a resposta vai ser um claro, em alto e bom som, sendo que a rede social jamais comercializou os dados, apenas concede acesso ou permitiu a coleta deles. 6. A ausência de debate sobre regulação. Há uma grande expectativa de que Zuckerberg cite um projeto de lei que propõe aumentar a transparência da propaganda política na internet, de forma que fique mais parecido com o que já acontece hoje na televisão no ZEUA. Falar sobre essa legislação é uma deixa para que o diretor executivo do Facebook diga que está aberto à regulação do governo, ao mesmo tempo que é encarada como uma tentativa de a empresa evitar mudanças na forma como é controlada. As propostas do projeto estão alinhadas com as mudanças que Zuckerberg já implementou no Facebook, mas são muito poucas as chances de o debate sobre regulamentação das redes sociais avançar durante as audiências com ele. Apesar de polêmicas relacionadas ao uso indevido de dados de usuários também envolverem outras redes sociais, as audiências no Congresso nesta semana se concentram no Facebook. GT Imagens. 7. Decreto de consentimento. A Comissão Federal de Comércio, FTC, na sigla em inglês, está investigando se o Facebook violou um decreto de consentimento assinado em 2011. Trata-se de um documento que detalha formas de cuidar de certos dados, elaborado depois que a FTC entendeu que as pessoas pensavam e supunham que estavam apenas tendo suas respectivas informações sendo compartilhadas entre amigos. O Facebook concordou em não deturpar de qualquer maneira, expressa, ou, implicitamente como os dados coletados seriam usados. A empresa também prometeu ser absolutamente franca com os usuários sobre como eles podem controlar de forma proativa e reativa como seus dados privados estão sendo usados. A partir do escândalo da Cambridge Analytica, é possível que legisladores tenham o interesse em perguntar se Zuckerberg cumpriu o compromisso firmado com a FTC e de que forma. Imagem mostra o Huawei Honor 10 e ele está mais belo do que nunca. O Huawei Honor 10 sido alvo de rumores há algumas semanas, mas agora podemos ver sua primeira imagem oficial da imprensa. Ela mostra a parte de trás do dispositivo, sua câmera dupla com lente f1.6, o flash Quad LED e uma cor incrível. Nova imagem do Huawei Honor 10. O gradiente é a tendência, por versão bicudo. Veja mais em Eu Sou Android.